Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Adriano Nunes, sou professor do componente curricular de História da rede de ensino do município de Ocara. Gostaria de, desde já, desejar a todos um feliz dia. Vim aqui nesse momento fazer uma breve explanação sobre as grandes pandemias que marcaram e que marcam a história da humanidade. Irei fazer isso de forma sintética, porque falar das grandes pandemias que marcaram a história da humanidade, nós temos material suficiente para várias aulas. Por isso, volto a dizer que aqui será uma explanação de forma sintética, bastante resumida, que sirva para vocês como fonte de estudo, que sirva como direcionamento para que vocês procurem fazer uma pesquisa mais aprofundada e possam aprender ainda mais sobre o que de fato essas pandemias causaram, que aspectos foram alterados e como a humanidade e as pessoas reagiram diante dessa situação de pandemia, dessa situação de calamidade. Tomando como base o momento que nós estamos vivenciando, talvez o momento de uma das maiores crises que a humanidade já tenha enfrentado, no que diz respeito à sua globalização, no que diz respeito à sua totalidade, no que diz respeito ao total de pessoas que estão sendo atingidas nesse momento, tomando como ponto de partida as tragédias que ocorrem durante as pandemias. A gente vai fazer uma abordagem, fazendo aqui uma explanação, tentando explicar como a pandemia, como as doenças, elas geram um impacto não só no campo social, mas também no campo político e econômico das sociedades de modo geral. Lembrando que toda a tragédia ela é marcada por um grande período de aprendizado. Há momentos de aprendizado, há momentos de reflexão e também momentos de mudança. Os aspectos negativos, eles são bastante presentes, mas dentre os aspectos negativos, surgem também situações que podemos até colocar como positivos para que a gente possa aprender, até mesmo na crise. Diante da crise é possível aprender, diante da crise também é possível que a gente seja capaz de superar, seja capaz de sair do momento de crise com sucesso e que possa alcançar uma melhor qualidade de vida. Para iniciar a nossa reflexão a respeito das pandemias, das grandes pandemias que marcaram a história da humanidade, a gente precisa também destacar que 3 fatos aceleram a história. São 3 os fatos marcantes que aceleram a história no que diz respeito a processos que já estão em curso. As guerras, as revoluções e as pandemias são responsáveis por acelerarem processos que já estão em curso. É bom salientar isso. Eu falava há pouco tempo atrás que dentre os aspectos negativos é possível a gente extrair aspectos positivos. E essa aceleração de processos que já estão em curso, podemos dizer que são aspectos positivos, mesmo diante da crise, mesmo diante das tragédias causadas tanto pelas guerras quanto pelas revoluções e pelas pandemias. Nós sabemos que esses eventos, que esses fatores, eles são motivados e eles são realizados, eles são pensados pelas pessoas. Muito embora muitas das pessoas que acabam sendo envolvidas nesses processos acabam que sofrendo mais do que outras. Isso
Isso é fato, isso é uma realidade e que muitas das vezes o lado mais fraco sai perdendo. Eu estava falando anteriormente que 3 fatores aceleram processos que já estão em curso, processos que já estão em andamento. Eu falava das guerras, das revoluções e das pandemias. Esses são os fatores responsáveis por acelerar a história, por acelerar os processos que estão em andamento, que precisam serem realizados e que precisam de um apoio, que precisam que a população, que a sociedade esteja envolvida, tá certo? Então, eu tenho como exemplo aqui para vocês agora a educação à distância. A educação à distância é uma modalidade de ensino que já vem sendo praticada no mundo inteiro. Mas a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, ela acelerou esse processo que já estava em curso. Hoje, no momento, estamos vivenciando uma educação à distância, uma educação de caráter emergencial, uma educação de caráter imediato, com vistas à educação à distância. É claro que nesse momento nós não estamos utilizando a educação à distância com todas as suas ferramentas, com todas as suas plataformas, porque nós fomos tomados de surpresa e o que nós estamos fazendo é utilizando algumas das ferramentas, principalmente as redes sociais, as mídias sociais, como o WhatsApp, o Instagram, Facebook e outras ferramentas do Google, que está sendo utilizada para que a gente possa aí, promover o ensino-aprendizagem de modo que não aconteça prejuízo tanto para professores, para alunos, para pais e responsáveis. O fato que a doença ela mudará o comportamento da humanidade. Eu me refiro à pandemia do coronavírus, Mas que a gente possa olhar para o passado, para que a gente possa olhar para a história, para poder compreender que pandemias e epidemias, situações como essas, eventos como esses, problemas como esses já aconteceram, já fizeram parte da história da humanidade e que a gente agora, nesse momento, a gente possa olhar para o passado, que a gente possa entender por meio da história como as pessoas reagiram, como as pessoas se sobressaíram e como elas conseguiram resolver seus problemas naquele momento, como elas conseguiram cuidar de suas vidas, como elas conseguiram cuidar da vida de outras pessoas e como a história pode nos apresentar uma solução para o momento atual. As pandemias e as epidemias não são uma novidade e que nesse momento a gente possa olhar para o passado para que a gente possa entender melhor o momento atual. Se faz necessário esse olhar, se faz necessário uma reflexão, se faz necessário um estudo para que a gente possa entender o que está acontecendo e que a gente possa apresentar soluções. Se a gente não pode apresentar soluções nesse momento, mas que a gente possa estar um pouco mais esclarecido do que já aconteceu no passado e de que forma as pessoas reagiram e de que forma as pessoas conseguiram solucionar esses problemas. Pensando nisso, vou apresentar uma trajetória das principais epidemias, como surgiram, quais as perspectivas e como as pessoas agiram diante dessas pandemias e desses problemas. Eu vou citar para vocês as 5 maiores pandemias que já marcaram a história da humanidade. Nós temos, primeiro, a peste bubônica ou a peste negra, a varíola, a cólera, a gripe espanhola e a gripe suína. Eu vou abordar essas pandemias de forma sintética. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai sintetizar, a gente vai apenas orientar um momento de estudo que vocês possam fazer posteriormente.
principalmente num contexto onde o conhecimento científico ainda era muito limitado. Não havia todo esse conhecimento que temos nos dias atuais. As pessoas responsáveis pela medicina, os médicos da época, ainda não conseguiam apontar o que de fato causavam essas doenças, qual era o germe, a bactéria, o vírus ou o bacilo responsáveis pelas pestes, né? Porque a gente vai encontrar na literatura, em artigos, nos livros e nos escritos, que o que nós chamamos hoje de surtos, de pandemias e epidemias, era muito tratado como pestes, né? A gente já até fez uma abordagem aqui, citando como a peste negra ou a peste bubônica uma das piores pestes da humanidade, porque ainda não era de conhecimento científico o que de fato causavam essas doenças, esses surtos, o que de fato levava tantas pessoas à morte. Então, como nesse período a comunidade científica, podemos dizer assim, os médicos da época ainda não conseguiam definir o que de fato causava, o que de fato estava acontecendo para que muitas pessoas viessem a adoecer e a morrer, dava-se um nome genérico, né? Rotulava essas doenças de pestes. Por isso a gente vai encontrar o termo peste para designar, para dar significado o que hoje nós chamamos de pandemias e epidemias. Antes que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a peste negra, sobre a gripe espanhola e a gripe suína, eu vou aqui fazer uma breve conceituação, né? Vou conceituar, na verdade, o que é surto, o que é epidemia e o que é pandemia. O que é um surto? Um surto é um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Isso é um surto. Podemos exemplificar da seguinte forma. A dengue, por exemplo, aqui no Brasil, né? De repente nós temos um surto de dengue na região sudeste do país. O surto ficou restrito a uma região específica e aí ficou caracterizado que é um surto de dengue numa região específica. Então não podemos caracterizar como uma epidemia. Uma epidemia já é quando esse surto acontece em várias regiões. A doença surge no local específico e em pouco tempo ela consegue atingir várias regiões. Então podemos denominar de epidemia. Enquanto a pandemia, como vocês já estão podendo perceber, é quando a doença se espalha por diversas regiões do mundo, que ela passa a estar presente em todos os continentes do mundo, em todas as regiões. Embora não consiga afetar todas as pessoas, de modo geral, porque aí seria uma tragédia, seria um caos, afetar todas as pessoas, colocaria a humanidade toda em risco, mas mesmo assim se caracteriza por pandemia quando ela se espalha por diversas regiões do mundo. A peste negra ela surgiu no século XIV, considerada uma das piores pestes que já aconteceram na história da humanidade, tá certo? Ela é chamada de peste negra devido às manchas escuras que apareciam no corpo das pessoas e devido à sua letalidade, devido à sua mortalidade, devido à sua capacidade de matar. Por isso ela foi considerada uma das piores pandemias, uma das piores epidemias que o mundo já conheceu. Para vocês terem uma ideia da sua mortalidade, da sua letalidade, o escritor italiano Giovanni Boccaccio escreveu a seguinte frase: as pessoas costumavam almoçar com seus amigos e jantavam com seus antepassados no paraíso. O que ele estava querendo dizer com isso? Que muitas das pessoas que eram infectadas pela doença durante a manhã, muitas delas não conseguiam chegar até o final do dia, morreriam antes
do anoitecer devido à sua gravidade, devido à sua alta taxa de letalidade. A doença ela surgiu na Europa, na cidade de Gênova, na Itália, se deu por conta do grande fluxo comercial com os países asiáticos, num contexto onde esse comércio ele era praticado por meio da navegação marítima, né? E nos porões dos navios que vinham das regiões dos países do Oriente, os porões dos navios viam os ratos, né, contaminados com a doença, e ao atracar nos portos da Europa, esses ratos saíam dos porões dos navios e tinham contato com a cidade, com as vilas. Vale lembrar aqui que a Europa, nesse período, século XIV, era desprovida de saneamento básico, as pessoas não estavam muito preocupadas, não eram educadas para cuidados de higiene corporal, cuidado com o descarte do lixo, cuidado com o próprio descarte das suas necessidades fisiológicas, né? Então, fezes, urinas e o lixo produzido pelas cidades e pelas ilhas eram jogados a céu aberto, jogados ao ar livre, onde o agente causador da limpeza de todo esse lixo produzido era a chuva, né? Quando chovia, a chuva carregava todos esses detritos para os rios e os rios faziam aí o seu curso natural, né? Tentando encaminhar toda essa sujeira em direção ao mar, em direção ao oceano. Sabemos que isso não é uma prática comum, não é uma prática saudável, até porque isso com certeza comprometia o meio ambiente, compromete o meio ambiente, e também quando se deixava todo esse lixo, toda essa matéria orgânica a céu aberto, isso proporcionou que a doença se espalhasse ainda mais pela região. A doença causou 24 milhões de mortes nos países do Oriente, em países asiáticos, e a história registra que 1/3 da população da Europa morreu por conta da peste negra, da peste bubônica. A gripe espanhola, apesar de ter o nome gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha, ela surgiu nos Estados Unidos e logo alcançou várias regiões do mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a gripe espanhola ela acometeu várias pessoas. Muitas pessoas perderam a sua vida por conta da gripe espanhola. A gripe espanhola chegou aqui no Brasil através do navio Demerara, que partiu da Inglaterra e atracou nos portos de Salvador, no Rio de Janeiro. A tripulação desse navio estava contaminada e quando passaram a ter contato com a população dessas cidades no qual o navio ancorou, começou aí o contágio da gripe espanhola aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia da gravidade da doença, pessoas importantes da política da época foram acometidas pela gripe espanhola. O presidente da República, Rodrigues Alves, morreu por conta da gripe espanhola, sendo necessário uma nova eleição para presidente, porque ele morreu antes que tomasse posse. Para vocês terem uma noção do problema, da gravidade da gripe espanhola, podemos dizer que a doença podemos dizer que ela é uma doença democrática. O que a gente quer dizer com uma doença democrática? Que ela atinge a todas as classes da sociedade. Então, não eram apenas os pobres que morriam. A doença atingia também a classe alta, a classe média. A doença atingiu a elite brasileira, tá certo? E uma diferença da gripe espanhola para o coronavírus, que eu gostaria de destacar aqui, enquanto o coronavírus, claro que o coronavírus, ele acomete a todas as pessoas, de todas as idades,
mas as pessoas idosas, elas são acometidas com mais gravidade e a taxa de letalidade aumenta. No caso da gripe espanhola, na época, os jovens que eram acometidos, a taxa de letalidade era maior entre os jovens do que entre os adultos e os idosos. A doença matou no mundo 50 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a doença ela surge logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial. E aí, a Primeira Grande Guerra Mundial, ela matou 8 milhões e meio de pessoas, enquanto a gripe espanhola causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, 35 mil pessoas morreram por conta da gripe espanhola. Uma outra pandemia que eu gostaria de destacar aqui é uma epidemia mais recente, que aconteceu em 2009, que foi a gripe suína H1N1. Essa gripe ela surgiu no México e em pouco mais de 3 meses já havia atingido 75 países. Ela também, assim como a Covid-19, como o coronavírus, ela causou um grande alvoroço na população. A população ficou bastante amedrontada, assim como o que vem acontecendo com o coronavírus, a população também adotou medidas como a quarentena, adotou medidas como a higiene das mãos, o uso de máscara, todos os cuidados que são recomendados hoje para a Covid-19 foram cuidados também que foram repassados para a não proliferação da gripe suína, né? Tá certo? Então, eu vou destacando aqui a gripe suína como mais uma das epidemias que merecem um estudo mais aprofundado, até porque, como eu falei no início, né, se a gente for falar sobre as grandes pandemias, nós temos material suficiente para muitas aulas. E o que eu estou fazendo aqui é uma breve explanação, um breve resumo, né, de forma sintética, para que vocês fiquem ainda mais curiosos e que possam recorrer às outras fontes históricas, né, possam recorrer à internet, possam recorrer ao Google, possam recorrer aos seus professores de história, aos seus professores, até os professores da área das ciências biológicas, professor de ciência, professor de biologia, né, porque na condição de professor de história, eu vou falar aqui do fato histórico em si, né? Eu não tenho conhecimento para falar sobre o vírus, sobre que tipo de vírus, né? Como se dá o contágio, de que forma o nosso organismo reage diante do problema em si, da doença. Então, fica aqui a dica, né, para que vocês também procurem o professor de ciência, procurem o professor de biologia, para que ele possa também estar ajudando nesse processo de conhecimento referente às pandemias e o que elas de fato causam no nosso organismo, de que modo a gente reage a essa problemática. Gostaria de destacar os dados atualizados do coronavírus, né, da Covid-19, hoje, no dia de hoje, né, 19 de julho de 2020, eu gostaria de destacar esses números para vocês, para que vocês possam estar inteirados, para que vocês possam estar esclarecidos desses números, para que a gente possa entender que cada uma dessas pessoas infectadas, cada uma dessas pessoas que foram recuperadas, infelizmente, das pessoas que morreram, né, por conta dessa doença, elas têm uma importância na vida de outras pessoas, elas têm importância para o bem da coletividade. Então, se faz necessário a gente fazer aqui essa atualização. Dados atualizados. No dia 19/7/2020, no Brasil, casos confirmados, mais de 2 milhões de casos. Pessoas recuperadas, mais de 1.300.000 pessoas recuperadas. E, infelizmente,
mais de 78 mil pessoas morreram por conta da Covid-19 até o momento. No mundo inteiro, são mais de 14 milhões de pessoas contaminadas com a Covid, mais de 8 milhões de pessoas recuperadas e, mais uma vez aqui, lamentando a morte de mais de 600 mil pessoas no mundo inteiro morreram por conta da Covid-19. O Ceará tem 146 mil casos confirmados e mais de 7 mil cearenses perderam a vida por conta do coronavírus. No nosso município de Ocara, nós temos 352 casos confirmados, 331 pessoas se recuperaram e, infelizmente, nós perdemos 19 ocarenses até o momento, onde eu espero que esse número de óbitos de 19 pessoas ele não cresça mais, que a gente possa banir do nosso município, banir do nosso estado, banir do nosso Brasil e do mundo essa doença que vem provocando uma série de prejuízos, uma série de mortes e uma série de problemáticas que o mundo pós-pandemia ainda vai enfrentar. Para finalizar, gostaria de fazer uma provocação a todos vocês, a título de reflexão. Será que o vírus terá a mesma importância se ficar só nas periferias do mundo? Se começar a matar só as pessoas em condição de vulnerabilidade social? Porque até então o vírus não é democrático a partir dessa ótica. Eu vou informar algo muito importante, As UTIs dos hospitais privados já não estão lotados como no início da pandemia. Então fica essa provocação, mais uma vez. Será que o vírus terá a mesma importância se ficar só nas periferias do mundo? Se começar a matar só pessoas em condição de vulnerabilidade social? Pessoal, com essa provocação, eu encerro esse vídeo. Espero ter colaborado um pouco mais para o conhecimento de vocês. Espero ter trazido informações que possam enriquecer os conhecimentos de vocês no que diz respeito às grandes pandemias, no que diz respeito ao momento atual em que nós estamos vivenciando. No mais, quero desejar a todos vocês muita saúde, muita paz e que logo a gente possa sair desse problema, que a gente possa retomar as nossas aulas presenciais, que a gente possa ter o nosso contato social de maneira muito mais humana, muito mais próxima, com base na coletividade e com base no amor entre as pessoas. Um forte abraço, fiquem com Deus.